Você acorda. O dia nem começou, mas seu coração já está batendo no ritmo da ansiedade. Seus pensamentos disparam como se estivessem atrasados para uma reunião que ninguém marcou. E antes mesmo de tocar o chão com os pés, você já está imerso naquele mar invisível de preocupações, listas mentais e silêncios abafados. Mas, e se eu te dissesse que existe uma única frase simples, silenciosa, simbólica, capaz de mudar completamente a forma como esse dia vai se desenrolar? Não é uma mágica, nem uma fórmula secreta. É uma chave que abre uma porta esquecida dentro de você. Carl Jung observa isso com profundidade. O que você faz ao acordar revela como você vive e o que você atrai. Segundo ele, cada despertar é um renascimento, um limiar entre o mundo dos sonhos e a construção do real. Nesse momento, sua alma ainda está sensível, ainda está exposta ao que é sutil. É aí que mora o segredo. A maioria das pessoas desperta no piloto automático, já acordaria agindo ao despertador. As mensagens à agenda. Mas há uma força imensa no ato de pausar por um segundo e falar com o invisível. Não é sobre religião. É sobre intenção, sobre começar o dia falando não com o mundo, mas com o seu próprio inconsciente. Jung dizia que o inconsciente responde com símbolos, com sincronicidades, com pequenas pistas. E a primeira frase que você diz ao acordar é como acender uma tocha que guia o resto do dia. Essa frase que vamos revelar aqui e que você pode adaptar. Quiser, não precisa ser sussurrada nem falada em voz alta, mas ela precisa ser sentida, precisa vir do fundo. É como se você dissesse à vida: estou pronto para receber o que eu ainda não compreendo, mas que está vindo ao meu encontro. E sabe o que acontece quando você começa o dia? Assim o inesperado te encontra, o acaso se dobra as peças, se mexem porque você deixou de ser reativo e passou a ser magnético. Ao invés de ser empurrado pelo mundo, você passou a ter gravidade própria. Não é sobre manipular o destino, mas sobre entrar em sintonia com ele. E se isso parece místico demais, talvez seja. Mas Jung nos lembrava que é no invisível que o visível começa a ser tecido. Então, antes de revelar qual é essa frase e o porquê dela funcionar de forma tão poderosa, eu te convido a fazer um pequeno teste amanhã. Quando abrir os olhos, antes de qualquer coisa, respire fundo e diga para si mesmo: eu aceito a beleza escondida no que ainda não entendo. Essa é só uma entre muitas possíveis, mas ela carrega um símbolo essencial. Você está se abrindo, não impondo, não pedindo, apenas aceitando o inesperado como parte do caminho. No decorrer deste vídeo, vamos aprofundar o por isso funciona, o que Jung entendia sobre esses pequenos rituais. Silenciosose, como esse gesto tão simples pode criar efeitos profundos, inclusive em áreas como relacionamentos, criatividade, decisões e até cura emocional. Fique comigo até o final, porque lá você vai escolher sua própria frase, aquela que mais ressoar com a sua alma e talvez mudar para sempre a maneira como você acorda. E se esse começo já fez sentido para você, comenta agora aqui embaixo: hoje eu escolho começar diferente. Vamos ver quantos de nós estão prontos para virar essa chave. Invisível juntos. Você já parou para pensar? Como começa o seu dia? Determina mais do que seu humor. Ele define o seu campo de percepção. Define o que você vai notar, o que vai ignorar. E, sobretudo, o que vai atrair. E isso não é papo de autoajuda. Barata Carl Jung alertava que o estado psíquico inicial da consciência ao despertar é como a moldura de um quadro. Tudo o que vier depois será interpretado dentro dela. Agora, pensa comigo. E se você molda seu dia com uma frase de culpa, de medo? Depressa, ai, já tô atrasado. Mais um dia pesado, ai, não aguento mais isso. São frases que também são rituais, só que negativos. E rituais negativos são traiçoeiros. Eles se disfarçam de rotina, mas contaminam o dia inteiro com uma lente cinzenta. Jung explicava que o inconsciente não é apenas um repositório de memórias. Ele é um coautor da sua realidade. Ele trabalha com associações simbólicas, com ritmos, com imagens internas que você cultiva ao longo do tempo. E o que você diz ao
Acordar é o primeiro comando que você oferece a ele. Se você acorda dizendo, vai ser difícil, o inconsciente não julga. Ele só obedece, começa a selecionar experiências que confirmem essa expectativa. É como se colocasse óculos da cor da sua primeira frase. Por isso, a proposta desse vídeo é uma virada simbólica, um ritual silencioso que carrega a força da intenção. Mas atenção, essa prática não é um truque para atrair milagres imediatos. Ela é um reposicionamento do seu centro. Você deixa de começar o dia de fora para dentro, reagindo, e passa a começar de dentro para fora, oferecendo presença. E isso muda tudo. A frase que você escolhe ao acordar é como um selo energético. Pode ser algo como, tudo que chega. Hoje me encontra em paz. Ou estou disposto a ver beleza no inesperado, ou ainda meu coração sabe o caminho, mesmo quando minha mente hesita. Note que nenhuma dessas frases tenta forçar nada. Elas são convites, e isso é essencial porque, segundo Jung, o inconsciente não responde a imposições, mas a permissões. E quando você começa a repetir uma frase com presença dia após dia, algo curioso acontece. Ela se torna um símbolo. E símbolos, como dizia Jung, são pontes entre o que você é e o que ainda pode ser. Você não está só falando, está ativando um movimento psíquico. Pessoas que começaram a fazer isso, relata Massutis mais profundas, começam a notar coincidências que antes passavam despercebidas, sentem-se mais calmas diante de situações desafiadoras ou simplesmente têm mais clareza sobre o que é importante, porque não é o mundo que muda, é o olhar, e o olhar muda tudo. Na próxima parte, a gente vai entrar fundo no que Jung chamava de rituais de transição. E o momento do despertar é um dos mais poderosos portais psíquicos do dia. Mas antes de seguir, responde aqui nos comentários. Qual frase você quer começar a dizer todos os dias? Escreve como um compromisso silencioso com você mesmo, um microato. De revolução interior, Carl Jung observava que o ser humano passa por diversos ritos invisíveis ao longo do dia, transições que, embora pequenas, tebólico profundo. Acordar é uma dessas, é o fim de uma travessia noturnano inconsciente, e por isso, ele enxergava o despertar como um ritual de passagem da sombra, para a luz do interno, para o externo do sonho, para a ação. Mas qual é o problema hoje? A maioria acorda como se estivesse saltando de um abismo emocional para uma esteira rolante. Do nada, já está correndo. Não há pausa, não há ponte, não há ritual, só reatividade. É sem ritual. A alma se sente extraviada. O corpo pode estar acordado, mas o espírito ainda está dormindo. É por isso que esse pequeno gesto, parar, respirar e dizer uma frase simbólica, é mais do que poesia. É psicologia profunda. É um reencontro com a alma, um ajuste no eixo da consciência. E sabia que esses rituais silenciosos não têm nada de supérfluos. Ao contrário, são eles que criam os contornos da identidade. Eles te lembram que você é mais do que um corpo em movimento. Você é uma alma em processo. Você já reparou como os monges acordam com silêncio, com reverência, com respiração consciente? Eles não saem correndo para checar o celular ou reclamar da vida. Eles sabem que o jeito como se acorda é o jeito como se vive, e você não precisa viver num mosteiro para fazer o mesmo. Bastam 10 segundos de consciência antes de sair da cama. E uma frase, só uma, que hoje eu não luteia mais. Me mova, ou talvez que eu saiba ouvir o que o dia quer me ensinar. Ou ainda mesmo que eu não entenda, eu confio. Essas frases, quando repetidas com presença, se tornam âncoras, e as âncoras não impedem a tempestade, mas impedem que você se perca nela. Jung explicava que há símbolos que atuam como sementes no solo da psique. Eles não germinam de imediato, mas preparam o terreno interno. A repetição ritualística é como a água que faz essa semente criar raízes e, aos poucos, algo floresce dentro. E fora de você, uma nova atitude, uma nova percepção, uma nova energia. E tem mais.
Quando você começa o dia com esse gesto, você ativa o arquétipo do guardião do portal. É aquele que não atravessa a vida de qualquer jeito, mas escolhe como entrar. Em cada momento. Esse arquétipo existe em todos nós. É ele que protege nossa energia, que decide o que entra, o que fica, o que sai. Ao acordar, você está justamente nesse portal e tem duas escolhas. Ou atravessa com pressa e confusão, ou atravessa com clareza e intenção. Uma simples frase dita com consciência pode ser a chave dessa travessia. Na próxima parte, vamos explorar como esses pequenos rituais se conectam diretamente com os arquétipos do herói, do curador e do sábio. E como você pode ativá-los logo ao acordar todos os dias. Mas antes, compartilha nos comentários. Você costuma acordar com calma ou já pula direto para o caos? Sua resposta pode inspirar outras pessoas a repensarem também seus próprios despertares. Jung nos deixou um mapa não de um lugar físico, mas de um território interno. E dentro desse mapa existem figuras simbólicas que representam forças vivas da nossa psique, o herói, o curador, o sábio. E acredite, todos eles despertam com você. A diferença é se você os convida para o seu dia ou se os ignora. Quando você acorda e diz uma frase com intenção, você ativa um desses arquétipos. Vamos entender como isso funciona. Imagine que ao dizer, hoje, eu ajo com coragem, mesmo com medo, você está invocando o arquétipo do herói. E esse herói não é sobre vencer batalhas externas, mas sobre atravessar a si mesmo, sobre sabotar, sobre sair do ciclo do depois eu faço e entrar na vibração do hoje. Eu escolho ir. Agora, se você acorda dizendo que eu saiba cuidar do que importa, inclusive de mim, você ativa o curador. Esse arquétipo representa a sua capacidade de regenerar sua energia, de colocar limites sem culpa, de agir com gentileza sem se anular. E isso muda sua relação com os outros. E consigo mesmo, se sua frase for: hoje eu escuto antes de julgar, observo antes de reagir,